Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, Escola para Calculistas, um canal desenvolvido exclusivamente para tratar assuntos relacionados às estruturas. Então, no momento, a gente vem trazendo um pouco mais de informação sobre estruturas de concreto armado. Então, vamos ver o que eu preparei para vocês hoje. Hoje a gente vai dar início a mais uma aula. Essa aula é bem requisitada, né, em função até da complexidade um pouco do tema. Mas, na verdade, a gente vai quebrar aí um pouco do paradigma relacionado ao tema de estádios, né? Quando a gente pensa no concreto armado, a gente está naturalmente pensando, né, no trabalho dos dois elementos em conjunto. Mas, como muito bem sabido por vocês, o concreto ele tem uma resistência à tração relativamente baixa, se comparado à resistência do aço e também se comparado à própria resistência à compressão. Então, o que muitas vezes acontece é, quando o concreto ele passa a ser solicitado a esforço de tração além do limite dele, é óbvio que ele vai fissurar. Então, esse processo de fissuração ele é categorizado como estádio. E diversas literaturas trazem esse tema bem representado. Então, o que muitas vezes acontece é, devido à infinidade de informações nas literaturas, ora uma divide estádio 1 em A e B, conforme eu vou apresentar para vocês, ora ela trata como um único estádio, ora uma literatura apresenta de uma forma, ora uma literatura apresenta de uma forma mais simplificada. Então, eu vou tentar quebrar um pouco esse estigma, né, de certa forma, e apresentar esse conceito de estádio de uma forma mais lúdica, para vocês poderem entender todo esse processo e a importância também de se conhecer um pouco mais sobre esse ponto da matéria. Porque entendendo toda a fundamentação do concreto, cara, vai ficar muito mais tranquilo de vocês desenvolverem os projetos, de vocês compreenderem de fato o que está acontecendo com a sua estrutura. Então, se estádio ele define para a gente como é o processo de fissuração, então sai de uma situação onde o concreto armado ele não está fissurado até uma condição última, onde ele está na situação máxima de solicitação e, por consequência, na condição máxima de fissuração, então menor rigidez, né, esmagamento do concreto, o concreto tracionado, então, consequentemente, o aço trabalhando. Então, a gente entendendo essa particularidade, vai ficar muito mais tranquilo compreender o funcionamento do concreto. Então, vamos lá, pessoal. Vejam só o que eu preparei para vocês. Bom, conforme vocês podem perceber, os estádios, na verdade, são subdivididos em estádio 1, estádio 2 e estádio 3, sendo que algumas literaturas tratam o estádio 1 ainda dentro de uma subdivisão de 1A e 1B. Porém, o comportamento do concreto armado no estádio 1, ele é, em ambas as situações, igual. O que diferencia um do outro, na verdade, é onde há a fissuração visível, na verdade, onde há a fissuração visível e onde a fissuração ainda não é visível. Então, fissurações, né, antes da camada onde a gente identifica o aço, e início da fissuração visível já atingindo a camada de locação do aço. Então, na sequência, a gente vai tratar cada um desses estádios de forma particular, mas no nosso vídeo eu vou adotar o conceito, né, o propósito do estádio num contexto global, num contexto único. Bom, então falando um pouquinho do estádio 1, o estádio 1 ele é caracterizado pelo início do esforço na nossa estrutura. Então a gente sai de uma peça completamente descarregada e começa a estudar uma peça que começa a ser solicitada.
Então, surgem tensões de tração na face inferior e compressão na face superior, caracterizando uma estrutura fletida, onde momento positivo caracterizando tração inferior e compressão superior. O interessante do estágio 1 é que todo o concreto ele é responsável por absorver as deformações de tração e as deformações de compressão. As tensões de compressão que surgem na face, acima da linha neutra, a gente tem algumas informações importantes. Então, essas tensões de compressão são tensões relativamente pequenas, a área de compressão da nossa estrutura é relativamente alta, a região de tração desse meu elemento, uma região caracterizada por tensões de tração pequena, trações ao passo que o próprio concreto ele é capaz de resistir a essas solicitações. Então, isso reflete em um elemento estrutural no qual não haveria necessidade de reforço de aço. A própria estrutura de concreto ela é suficiente para resistir tanto aos esforços de tração quanto aos esforços de compressão. Então, essa é a premissa básica do estágio 1. Todas as tensões que distribuem nessa região são tensões lineares, então, nesse contexto, a lei de Hooke ela é válida. Nesse desenho, a gente pode ver identificado as resultantes dos esforços. Se Z é a distância entre as forças, os binários da área comprimida e da área tracionada. Isso daqui vai ser recorrente para a gente quando a gente for estudar flexão simples, né? Falando um pouco agora do estágio 2, no estágio 2 nós temos aqui representado o diagrama de deformação. Então percebo que as deformações de tração aumentaram se comparado ao estágio 1 e a área comprimida ela reduziu-se comparado ao estágio 1. Então, o interessante do estágio 2 é justamente isso, é a propagação das tensões de tração na nossa estrutura. Então, a partir de, por consequência, a propagação das fissuras. Então, a partir desse momento, o aço ele inicia o trabalho como elemento resistente à tração. Como vocês podem perceber agora o diagrama de tensões nessa estrutura, o interessante do estágio 2 é que as tensões elas começam a ter um comportamento não linear. E o que muitas vezes a gente trata, a gente faz, é tratar isso como linear. Por quê? Porque essa variação muitas vezes é tão pequena, ao passo que a linearização do nosso modelo é possível. Então percebam que nessa nossa estrutura, a área no qual a tensão atua, a área de compressão é menor, a área de tração deixou de considerar o concreto como elemento resistente, o aço passa a resistir exclusivamente às tensões de tração e as fissuras em meu modelo ele começa a aumentar. Bom, falando um pouquinho agora do estágio 3, vocês podem perceber que a área tracionada aumentou ainda mais, a área comprimida reduziu ainda mais. A gente tem aqui agora deformações últimas. Opa, então quer dizer que o estágio 3 ele caracteriza o estado último da minha peça, é o estágio mais fissurado. A gente começa a ter deformações da ordem de 2 por mil a 3,5 por mil. E já as tensões de tração, a gente tende a ter deformações de tração, nós tendemos a ter deformações na ordem limite do aço, que seria os 10 por mil.
nessa nova figura, a gente pode perceber as tensões distribuídas ao longo das áreas comprimidas e das áreas tracionadas. Novamente, a área tracionada nesse meu modelo é caracterizada exclusivamente pelo aço. Então, nós temos nessa região inferior fissuras no concreto e, por consequência, a perda da resistência à tração, assim como no modelo 2, do concreto. O concreto passa a resistir, tanto no modelo 2 quanto no modelo 3, exclusivamente à compressão. E o aço, em ambos os modelos, passa a resistir exclusivamente à tração. Perceba que a gente tem o binário RSU, que é a força de tração na barra de aço, e RCU, que é a força de compressão na área de concreto. As tensões que surgem nesse meu elemento são as tensões últimas, é o máximo que eu posso solicitar. Essas tensões últimas nós vamos ver que vai ganhar um valor bem comum aos nossos estudos. E também caracterizado nesse nosso desenho, um momento último, caracterizando então a máxima solicitação à flexão na minha peça e a distância entre os binários de esforços, os binários de compressão e tração, e também a distância da linha neutra, que é o XU. Outra observação muito importante é, percebam como as tensões são tensões não lineares, exclusivamente não lineares, são bem nítidas, né? Então, isso tudo aqui representa também uma observação muito importante no nosso dimensionamento da taxa de aço. Bom, eu não poderia deixar de falar desse diagrama, que é o diagrama momento versus curvatura. Esse diagrama representa muito bem como que a propagação dos estádios, como que os estádios surgem e os pontos de transição entre estádios. Então, a gente tem aqui bem caracterizado essa região, que é a região da curvatura até um limite chamado de MRO, que é o momento de transição entre o que as literaturas chamam de estádio 1A e estádio 1B. Então, esse trecho seria chamado de estádio 1A. Então, à medida que a gente vai, os momentos fletores vão se desenvolvendo na nossa estrutura e a curvatura vai aumentando, pensem em curvatura justamente naquela curvatura que surge na nossa estrutura à medida que os momentos vão se propagando. Então, é isso que representa esse 1 sobre R, 1 sobre o raio de curvatura. Bom, à medida então que os momentos, os esforços vão aumentando, também vai aumentando a curvatura e, por consequência, vai desenvolvendo os estádios. Então, a gente tem aqui caracterizado nitidamente o estádio 1, dentro no contexto das literaturas, estádio 1A e estádio 1B. À medida que esses momentos eles vão aumentando, as solicitações vão aumentando cada vez mais, há o surgimento do que a gente chama de estádio 2. Então, as fissuras vão se propagando na nossa estrutura à medida que o aço ele passa a ser o elemento único e exclusivo à tração. Então, a transição entre o estádio 1 e o estádio 2 se faz por um momento chamado de momento MRN, que é justamente um momento de fissuração ou fissuração progressiva da minha peça. Quando a nossa estrutura atinge um limite e o concreto ele passa a ser esmagado, nós temos caracterizado o estádio 3, onde esse estádio 3 representa para a gente o início, representa para a gente o início da fase última dessa minha estrutura. Então, aqui está o estádio 3. E nós temos o momento último representado lá naquele nosso diagrama de
tensões do estádio 3, o momento último representando o último suspiro da minha peça, ou a máxima solicitação possível da minha peça. Então, a fase momento último, O, e momento último, N, seria a fase de microfissuração da região comprimida. Então, a região comprimida está dentro da fase de deformação 2 por mil a 3,5 por mil. Nós temos o estádio 3 caracterizado. Bom, eu não poderia deixar de fazer esse fechamento, né? Mesmo nosso vídeo já está atingindo aí um tempo relativamente grande, eu procuro sempre fazer vídeos até no máximo 10 minutos, porém, existem alguns termos, né, alguns temas que exigem um pouquinho mais de tempo de produção. Bom, esse fechamento é muito interessante porque vocês viram que estádio 1 e estádio 2, eles são caracterizados basicamente por um comportamento no que diz tensões e no que diz deformações linear. Tanto é que a gente fez uma linearização para contextualização do estádio 2, mesmo ele tendo um comportamento relativamente pequeno, né, um comportamento bem tímido, não linear, mas a gente faz a linearização do modelo. Então, esse comportamento, ele caracteriza muito bem todo o contexto de estado limite de serviço. E no que diz respeito ao estádio 3, que é o estádio de fissuração, o estádio máximo da nossa estrutura, né, até onde eu vou levar, até qual limite eu vou levar essa minha estrutura, ele caracteriza muito bem para a gente o estado limite último. Então, percebam, é nesse estádio 3 que nós vamos dimensionar as taxas de aço necessárias, os reforços necessários para que minha peça mantenha a segurança. E quando a gente faz quando a gente fala do estádio 1 e do estádio 2, nós estamos tratando a nossa peça quanto à usabilidade. Então, é dentro desse contexto que nós vamos verificar as deformações, que nós vamos verificar as vibrações, que nós vamos verificar as aberturas de fissuras. Então, é dentro desse estádio 1 e estádio 2 onde serão verificados os meus modelos de serviço. E é dentro do estádio 3 que eu vou dimensionar a minha peça. Vamos finalizar nossa aula por aqui. E bora que ainda tem muita coisa para a gente poder aprender. Muito obrigado!